Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso básico para passistas da Seara Espírita Aprendizes do Evangelho em Campinas, São Paulo. Meu nome é Antônio e sou encarregado de fazer este curso para vocês. Vamos hoje abordar as funções dos centros vitais. A primeira coisa que precisamos entender é sobre o trajeto das energias que chegam até os nossos centros de força e quais os caminhos que elas percorrem. É sobre isso que vamos falar. Portanto, as energias que são provenientes dos centros de força percorrem trajetos em nosso corpo perispiritual e no duplo etérico e no corpo físico, através, principalmente no corpo físico, do sistema nervoso e do nosso sistema circulatório. E essas energias vão chegar a cada órgão nosso, a cada célula nossa, estando ele doente ou estando necessitado de reequilíbrio. Assim, as energias vêm do mais alto, são absorvidas através dos centros de força do nosso perispírito, são transferidas para o nosso duplo etérico e depois transferidas para o nosso corpo físico. Entre a energia que vem do mais alto, passa pelo nosso perispírito, já sofre uma transformação ali. Vai para o nosso duplo etérico, sofre outra transformação para depois chegar ao nosso corpo físico. Assim é esse percurso, esse trajeto que estamos abordando para que vocês possam entender. E o inverso é o que vai acontecer. As energias que são trabalhadas no nosso corpo físico, elas passam para o nosso duplo etérico, elas são transformadas, elas são modificadas, passam para o perispírito, que também as modifica, depois vai para o nosso campo mental e só depois é que chega ao nosso espírito. E esse ciclo é ininterrupto, ele continua, ele se desenvolve o tempo todo, está bem? Vamos agora ao nosso segundo slide. As energias das outras pessoas, elas podem ser captadas por nossos centros de força. E depois que elas são captadas pelo nosso perispírito do pretérico, elas são assimiladas, elas são metabolizadas, modificadas e vão percorrer caminhos nervosos e circulatórios no corpo físico. Na sala de passe, nós estamos constantemente fazendo trocas de energia com a espiritualidade entre nós, trabalhadores encarnados, entre os assistidos que estão buscando ajuda, sejam eles encarnados ou desencarnados. Se nós olharmos a sala de passe, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, temos um gigantesco campo de energia sendo trabalhado naquela pequena sala. Vejam bem, nós encarnados passistas trocamos energias uns com os outros. Nós encarnados passistas trocamos energias com os amigos espirituais. Nós encarnados passistas, mais os amigos espirituais, trocam energias, trabalham energias, impõem energias aos encarnados assistidos que estão ali na cadeira recebendo o passe. E também estamos aplicando energias aos espíritos que os acompanham, aos espíritos que vieram com eles. Então a troca de energia, ela é intensa, ela é contínua e ela vai oscilar, estabilizar de acordo com o nosso pensamento, com a nossa vontade, com a nossa real intenção de socorrer os nossos irmãos. Como é que isso vai acontecer? Como é a captação dessa energia? Todos os centros de força captam incessantemente a energia vital que está no ambiente, que está no cosmos, que está ao nosso redor, onde nós nos encontramos. Pois o fluido vital, que tem sua fonte no fluido cósmico universal, encontra-se espalhado de forma potencial, latente por toda parte, aguardando o momento para ser utilizado. Então, a nossa captação de energia do fluido vital, no ambiente que nós estamos, está carregado, está saturado de fluidos benéficos da espiritualidade amiga.
E nós, ao adentrarmos, precisamos manter esses fluidos o mais equilibrados possíveis, o mais saudável possível. E é dessa forma que nós vamos captar essa energia dos amigos espirituais, que eles já trabalharam, que eles já purificaram, que eles já esterilizaram, que eles já equilibraram. Nós vamos captar essa energia e vamos manter esse equilíbrio, vamos manter esse fluxo potente, vamos fazer com que essas energias não se deteriorem com as nossas energias que poderão estar desequilibradas. E o que é que desequilibra as nossas energias? Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos processos de alimentação, se bebemos, se fumamos, se comemos demais no dia anterior ou antes de vir para o trabalho, se houve discussões, se não houve discussões, uma série de coisas podem desequilibrar as energias da sala de paz. E esse desequilíbrio, com certeza, é fruto do desequilíbrio dos encarnados e não dos amigos espirituais. Como eu estava dizendo, os alimentos. Nós obtemos energia vital dos alimentos e da nossa respiração. Tudo o que nós comemos, especialmente aqueles alimentos que são naturais, eles se encontram mais ou menos saturados de energia vital. Então, todos os alimentos têm uma energia vital ali. E esses alimentos, quando nós ingerimos, eles são digeridos e se transformam em forma de substâncias nutritivas às nossas células, que vão circular através do nosso sangue, levando junto com eles a energia que as células necessitam para a manutenção da nossa saúde, para a manutenção da nossa integridade física. Com a respiração acontece basicamente a mesma coisa. O ar transportando a energia vital para o interior do nosso organismo, através da nossa respiração, chegando até os pulmões, passando para a corrente sanguínea, chegando a todas as células, onde ele será metabolizado, assimilado, distribuído, de acordo com os processos de necessidade e afinidade nosso e daqueles que estão ali necessitando do nosso auxílio. Então, os alimentos fazem parte da nossa aquisição de energia vital. Mas o nosso perispírito, o nosso duplo etérico, se sustenta principalmente da energia que está no ar, da energia que nós respiramos, e ali nós absorvemos a maior parte do fluido necessário para nós nos mantermos vivos e em perfeitas condições de trabalharmos e nos melhorarmos. Metabolismo. Os centros de força exercem ainda a função de metabolização no processo de assimilação, desassimilação das energias. Para que as energias possam ser introduzidas em nós, primeiramente no nosso perispírito, depois no corpo, no duplo etérico, depois no corpo físico, tem que ocorrer uma transformação. E essa transformação ela é elaborada pelos centros de força, pelos chakras, pelos centros vitais, não importa o nome. A energia que vem do exterior, seja por doação de um passista humano ou espiritual, seja por captação espontânea, precisa ser processada e adaptada ao organismo que está recebendo. Então, o nosso organismo tem que estar num processo de adaptação para receber a energia. Aqui nós vemos a importância da aceitação das energias, do processamento das mesmas por nós, pelo desencarnado e pelo encarnado, e pela espiritualidade também. A espiritualidade também metaboliza essas energias mais elevadas para que elas possam chegar até nós de uma frequência, de uma intensidade, de uma vibração que nós possamos receber e também distribuir. Tem que estar de acordo esse padrão. Não há como nós recebemos energias muito elevadas, porque nós não resistiríamos a essa grande frequência de energia. Por isso os amigos as moderam e depois passam para nós, e aí nós vamos transformando também.
Adaptação. Precisamos fazer adaptação. Os fluidos vitais, quando são assimilados pelo nosso perispírito e ao serem conduzidos ao nosso corpo físico através do duplo etérico para a vitalização orgânica, precisam passar por uma adaptação. Eles precisam ser adensados vibratoriamente para poderem penetrar em nosso corpo físico. Então é uma vibração muito mais reduzida que a do nosso perispírito e a do nosso duplo etérico. A energia, quando chega no nosso corpo físico, ela está muito reduzida. Da mesma forma, a energia vital ingerida com os alimentos ou inserida no nosso organismo físico pelo processo da respiração também precisa ser transformadas antes de vitalizar o perispírito, o duplo etérico e o corpo físico, ou mesmo no processo de emissão e doação de energias. Essas adaptações, esses processamentos, essas metabolizações energéticas é papel dos centros de força que vão realizar isso, mas sempre em acordo com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com as nossas vontades. Esse equilíbrio é que permite nós trabalharmos com mais ou menos intensidade ou nem trabalharmos as energias que estão ali à nossa disposição. Guardem bem isso. E o que é um filtro energético? Ainda existe uma tarefa que é executada pelos centros de força: filtrar as energias que estão chegando. Cada centro de força vai trabalhar dentro de uma faixa frequencial específica, estando mais apto a receber e doar energias dentro de determinado padrão vibratório. Cada centro de força tem um padrão vibratório. Então, os fluidos que alcançam o centro de força, e esses fluidos estão fora da sua frequência normal, são selecionados antes de serem assimilados, devendo as partes fluídicas que não foram assimiladas, que sobraram, serem adaptadas a fim de serem devidamente aproveitadas. Nada se perde, e às vezes isto não é possível, essa adaptação, e pode causar uma espécie de congestão fluídica. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando nós aplicamos uma energia de determinada frequência muito baixa em um centro de força, cuja frequência é muito elevada, o centro de força, ao receber essa energia muito baixa, pode sofrer consequências desagradáveis, ele pode se desequilibrar na tentativa de filtrar e adaptar essas energias antes da assimilação. Se ele não conseguir filtrar e assimilar a energia vital baixa, ela poderá permanecer ligada ao centro de força na sua superfície, impedindo o fluxo normal de energia que passa por ele. É como se fosse uma tela bloqueando as energias que virão. Quanto maior o distanciamento entre o padrão da energia vital e o padrão vibratório do centro de força, pior para o centro de força. Quanto mais ele se esforça para trabalhar uma energia ruim, mais ele se desgasta. A depender da quantidade de energia que foi concentrada e do potencial magnético da mesma, podem ocorrer consequências negativas que irão desestruturar o centro de força. E esse é um dos mecanismos utilizados por adversários espirituais que vão impregnar lentamente os centros de força, colocando energias de baixo teor vibratório para que os centros de forças fiquem estagnados e paralisados. E isso acontece às vezes com a nossa própria cooperação. Quando nossos pensamentos estão muito ruins, muito desgastados, degradantes, nós estamos atraindo esses espíritos com energias baixas que vão sim colocando essas energias em nossos centros de força de uma forma muito lenta até que eles se desequilibrem, e aí é um reflexo dominó. Um centro desequilibrado desequilibra o outro, que desequilibra o outro, e aí surgem as doenças, os desequilíbrios da mente, os desvios de comportamento e etc. Rejeição. O que é isso? Acontece quando um centro de força está em desarmonia, está desequilibrado. Vão surgir problemas muito graves que vão exacerbar o desequilíbrio do centro de força.
Quando as energias não encontram afinidade vibratória com o encarnado ou com o desencarnado, ela tende a ser rejeitada. Por exemplo, uma energia de ódio que alguém está emitindo através do pensamento, ao atingir o seu alvo, essa energia, ela não encontra abrigo nesse alvo, ela é rejeitada. Esse é o mecanismo de defesa que protege cada um de nós das invasões ou atrações energéticas destrutivas que estão em toda parte. Então nós estamos recebendo o tempo todo energias destrutivas e nós estamos repelindo essas energias. Por que repelimos? Porque os nossos centros de força estão trabalhando em harmonia. Nós estamos estudando, nós estamos procurando nos melhorar, nós estamos nos abrindo mão dos nossos vícios, cigarro, bebida, drogas, qualquer tipo de vício, excesso de trabalho, excesso de ver séries, por exemplo, os famosos doramas da vida, não é? É um vício, não tem jeito. E quando nós estamos estudando, estamos nos esforçando, estamos abrindo mão lentamente ou mais atentos aos nossos vícios que já estamos habituados e aqueles que estão surgindo, os nossos centros de força estão trabalhando em equilíbrio. Mas se nós estamos ao contrário, esses centros de força se desequilibram e vão surgir também os problemas que vão acentuar o desequilíbrio dos nossos centros de força, consequentemente, do nosso perispírito e do nosso duplo etérico. As doenças, sejam elas quais forem. Assim, nós precisamos entender que o processo de rejeição ele é benéfico para nós, quando nós conseguimos rejeitar essas energias ruins através do que eu acabei de falar, tá bem? É lógico que, devido a vários fatores, sofremos ataques energéticos densos, perniciosos, perigosos, e esses ataques sempre podem causar algum prejuízo em nós, ou pelo menos um desgaste ao nosso centro de forças envolvido. Então, é preciso ter muita atenção, muito cuidado. Todos os centros de força exercem papel de filtro, mas o principal é o esplênico, é o centro de força mais preparado para essa função de filtragem de energias densas. Esse centro de força ele é alvo de vampirização. O centro de força esplênico é o responsável pela maior parte da captação energética, vitalizadora, metabolizadora. É o centro de força esplênico que possui a capacidade de filtrar as energias antes de distribuí-las aos demais centros. Essa filtragem ela vai acontecer com as energias que partem do nosso corpo físico para o perispírito através do duplo etérico e do perispírito para o corpo físico também através do duplo etérico. E nesse processo sempre pode existir rejeitos ou perdas de energia que serão eliminadas por outras vias. Por exemplo, podemos eliminar pelo suor, pela urina, pelas fezes, pela nossa expiração, além de também ser eliminada pelos demais centros de força. A eliminação é importante para o nosso equilíbrio, assim como a captação, a rejeição, a eliminação é um passo primordial para o nosso equilíbrio.